Olá pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda. Hoje vou falar aqui para o pessoal da assistência, então estou aqui posicionada na parte da assistência do terreiro e vou falar de algumas coisas que acontecem, né, neste ambiente. Então, primeiramente, eu sempre oriento, né, as pessoas que nos ajudam aqui da casa, aqui fora, orientar as pessoas para alguns detalhes. Então, quando você vai numa igreja, não importa se é Umbanda, se é Igreja Católica, se é um culto, enfim. A gente orienta as pessoas a não ficarem com os braços e as pernas cruzadas. Quando eu falo oriento, é que a gente orienta, né? Mas se a pessoa quiser ficar, porque às vezes a gente está acostumado, né? Não tem o hábito de ficar com as pernas descruzadas, a gente não pode obrigar a pessoa a não cruzar, né? Mas a gente orienta. Por quê? Porque nós aprendemos com as entidades assim. Nosso corpo todo, nós temos vários chakras, nós temos os chakras principais e os chakras menores, mas todo o nosso corpo é formado de energia, né? Então, quando nós cruzamos, né, quando a gente se coloca nesta posição, a gente entende que a gente aí bloqueia a passagem energética, a gente está numa condição de bloqueio, de defesa, né? Então, por exemplo, eu como fiz já muitos cursos de vendas, né, que eu sempre trabalhei com vendas, a gente sempre aprendeu assim, né? Você não chega para um cliente e fica assim, né? É como se você estivesse aí bloqueando a energia. Então, se você está indo numa igreja e você quer absorver deste local sagrado uma energia, ou você quer trocar a energia que você chegou com a energia saudável desse ambiente, você tem que ficar numa posição de liberação e aceitação de outra energia. Então, se você cruza, isso não acontece, né? Então, as pessoas têm que entender o porquê, né? Não é porque é feio, não é porque vai acontecer nada com você, mas assim, você não vai absorver e nem vai conseguir deixar aqui a energia que você trouxe. Então, esse é um ponto que a gente orienta bastante as pessoas da assistência. Segundo ponto, quando a gente passa com a defumação, que também é muito comum nas casas você defumar o terreiro, então existe o momento da defumação e a gente defuma o ambiente da assistência também. Então, normalmente as pessoas se levantam em respeito e até para que sejam defumadas, né, da maneira correta. Algumas pessoas ficam com as mãos para baixo, fazem esse movimento que é errado, né? Sempre quando a gente está querendo algo para o astral superior, que nos limpe, que nos abençoe, que nos purifique, né, que nos ajude, sempre as mãos para cima, né? Então, se você quiser saudar a defumação, né, eu quero, então assim, mãos para cima, você nem precisa fazer nada, mas fica nesta posição, não com a mão para baixo, né? Se você também não quiser fazer nada, não faça nada, mas assim, mão para baixo também não é bacana. A gente tem que estar sempre recebendo, né? Sempre as mãos espalmadas para cima, né? Não para baixo. Outra coisa que acontece no ambiente da assistência. Existe um momento, né, do ritual de abertura que a gente canta para os guardiões. Então isso também é um ritual que é muito comum. Eu não conheço nenhum terreiro que não cante para os guardiões na hora da abertura. E eu já disse isso até em outro vídeo, então vou reforçar, já que a gente está falando de assistência. Nesse momento, todos nós que estamos no congá, a gente se vira para a rua. Então, quem está sentado aqui fica de costa para o congá e de frente para a rua. Por que a gente faz isso? Porque nós entendemos que os nossos guardiões são aqueles que estão em batalha defendendo o nosso terreiro, são aqueles que, sob o comando de Pai Ogum, eles estão nos protegendo, defendendo aí um perímetro perto da nossa casa. Então eles estão, enquanto os trabalhos estão acontecendo, são eles que estão fazendo a nossa segurança. Então a gente se reporta à rua realmente, né? Como dizendo, olha, estou agradecendo a sua proteção sempre constante. Então é um ritual simbólico, na verdade, né? Porque nós temos guardiões em todos os lugares. Então é um momento simbólico do ritual que a gente está aí agradecendo e pedindo para que essa proteção continue,
para proteger os nossos trabalhos, para nos proteger aí de repente de algum espírito desequilibrado que tente entrar sem permissão nos nossos trabalhos, que protejam aí também as nossas casas, que a gente está aqui, que de repente protegem os nossos filhos que ficaram em casa, são a função dos guardiões. Então sempre sob o comando de Pai Ogum, a gente se vira e aí saudamos, né, os guardiões, agradecendo e pedindo para que eles mantenham aí esta proteção. Às vezes as pessoas ficam meio perdidas nessa hora, mas aí como todo mundo vira, a pessoa acaba fazendo, igual na missa, né? Na missa você senta e você levanta porque todo mundo faz. Só que eu acho importante as pessoas entenderem o porquê que estão fazendo, né? E outra coisa, a gente tem uma assistência assim bem participativa, as pessoas gostam de cantar os pontos, a gente procura manter os pontos atualizados para as pessoas cantarem, então isso é bacana. A gente gosta, a energia fica muito, muito boa com todo mundo cantando. Só que aí eu sempre oriento assim, o ponto ele é uma oração, ele é uma oração cantada. Então o ponto ele é algo sagrado, né? Ele não deve ser cantado de uma maneira não honrosa, de uma maneira, agora esqueci a palavra, fútil, né? A gente não canta um ponto de uma maneira que você desonre ele. Então, as pessoas me perguntam assim, a gente pode cantar ponto em casa? Pode, você pode cantar ponto em casa, só que sempre com muito respeito, né? Então, por exemplo, a gente não fica cantando ponto em festa que tem bebida, a gente não fica cantando ponto em lugares que não condizem com esse sagrado, né? E principalmente, que é o principal, não cante pontos de chamada em casa, porque os pontos, eles têm força, eles têm vibrações diferentes. Então nós temos pontos que chamam as entidades, nós temos pontos que saudam as entidades, nós temos pontos que fazem as entidades irem embora. Então nós temos vários tipos de pontos, né? Quem sabe o dia eu gravo aí um vídeo para falar só de ponto. Mas os de chamada, a gente orienta que a pessoa não cante, porque vai que, né? Então eu brinco, né? A pessoa tá lá varrendo a casa, e ela vem, caboclo, vem ver a sua aldeia. Aí vai que o caboclo vem, né? Então assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente acorda com o ponto na cabeça, isso acontece muito comigo. E as pessoas me procuram para perguntar, poxa, eu posso cantar? Pode, só não canta ponto de chamada, porque você está entoando isso, você está vibrando isso, né? Então são orientações que a gente passa. E eu acho que em última orientação é assim, não venha com roupas escuras no terreiro. A gente sempre dá prioridade a roupas mais claras, as entidades sempre reclamam que elas têm dificuldade, o passe não fica tão bom quando a roupa é escura, porque as cores escuras, elas bloqueiam, né? Tanto que se você coloca uma camiseta preta e você vai para o sol, o que acontece? Você torra, né? Porque o preto vai segurando aquilo ali em você. Então assim, preto, cinza, marrom, cinza chumbo, não são cores, azul marinho, não são cores que a gente oriente a pessoa de vir. Então se você vai trabalhar na sexta-feira e você sabe que depois você vai para o terreiro, escolha uma roupa mais clara. Escolha também uma roupa que não desonre o lugar que você vai. Então, mulheres, não usem roupas muito decotadas, não venham no terreiro com roupas transparentes, com roupas curtas. Você está indo numa igreja. E às vezes, dependendo do trabalho, você vai sentar no banquinho para conversar com um preto velho, sabe? E às vezes você pode se expor o seu corpo. Isso não é uma coisa bacana, né? Não fica legal, não fica nem confortável para o médium. Porque a gente não pode esquecer que tem um médium ali. Você fala, mas o médium vai pensar besteira? Não vai pensar besteira, mas de repente o médium pode ficar desconfortável, né? Você está aqui conversando com o consulente e a consulente com um decote. Ou, por exemplo, pode ser que, vai que você tem uma manifestação mediúnica e é permitido você incorporar. E você está com uma roupa muito curta, né? Então, a gente até não deixa, né? A gente orienta isso antes da pessoa entrar, né? Então, porque é desagradável.
né? Então, por exemplo, bermuda pode desde que seja comprida mesmo para os homens, então você também não está vindo na praia, né? Então a gente tem muito problema quando chega o verão. E muitas vezes as pessoas não gostam, então assim, a gente precisa orientar e fazer a pessoa ter respeito pelo templo de Umbanda. Da mesma forma que você não vai de qualquer jeito numa missa, você não vai de qualquer jeito num culto, né? Então assim, entenda que você está indo num lugar sagrado. Então, roupas decotadas muito curtas, roupas assim muito despojadas demais, como se você estivesse indo, né, passear na praia, né? Não condiz, né? Boné a gente não deixa usar, né? Então, também aqui o coronário tem que estar livre. No verão a gente tem esse problema, no inverno é assim, jaqueta de couro também não dá, então a gente pede para as pessoas tirarem. Então eu tenho sempre pessoas na entrada do congá que orientam. E assim, não vai entrar com bijuteria, não vai entrar com objetos de metal, a pessoa não entra com o celular. Na verdade, a gente orienta que nem use o celular no ambiente da assistência, porque tem uma vibração que não é boa, né? Interfere na vibração. Brincos muito grandes, porque vai que de repente você também incorpora e tá com um brinco de argola e o caboclo leva o brinco de argola, isso eu já vi acontecendo. Então, gente, muita coisa que eu falo para vocês, gente, foram coisas que eu vi aí nesses anos todos de atendimento. Relógio a gente não entra, nada de metal, nada de aparelho eletrônico, nada, né? Também entra descalço no congá, no máximo com meia, né? Para você poder também aí descarregar e absorver a energia. E por último, né, eu falei que era o último, mas lembrei de mais uma alimentação leve, né? A gente já falou de alimentação aí em outros vídeos. Se você sabe que você vai no terreiro, você não é proibido de comer nada, mas dê preferência a uma alimentação mais leve, de preferência não coma muita carne, de preferência a vermelha, porque isso também, em determinados casos, interfere aí no passe que a entidade vai te dar. Então, é um dia que eu tenho esse trabalho com a assistência de falar que o assistente, ele precisa entender que ele também se prepara para vir no trabalho. E isso faz uma diferença enorme no seu atendimento. Então, se você vai no terreiro, se prepare, né? Venha com uma roupa adequada. Então, desde cedo, né? Já coloque uma roupa adequada, procure ter uma alimentação mais saudável, não tão pesada. Bebida alcoólica nem pensar, se você beber bebida alcoólica não adianta nem vir, porque não vai fazer diferença nenhuma o passe que você vai tomar, né? Então, são detalhes que fazem a diferença. Então, eu acho importante não só a gente orientar quem trabalha no terreiro, mas a gente passar orientação para quem também nos assiste. Porque muitas vezes essas pessoas, elas podem vir a ser aí futuros filhos da casa e elas precisam entender que existe todo um ritual de respeito e de honra também dentro de um terreiro de Umbanda. E se nós umbandistas não fizermos isso, quem é que vai fazer? É a gente que tem que elevar aí o padrão das pessoas que frequentam, né? Para que a gente possa levar aí essa Umbanda que a gente acredita que é a Umbanda verdadeira, para que um dia todos respeitem a gente, que parem de achar que Umbanda é coisa de feitiçaria, de amarração, de não sei o que a gente ainda ouve muito. Então a gente tem que instruir sim também a nossa assistência, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, que levem aí esses ensinamentos que eu tive em todos os terreiros que eu trabalhei, que eu acho de muita importância, até para a gente manter aí também a nossa assistência num padrão elevado de pensamentos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração.